Boa tarde, senhores e senhoras alunas e alunos. Hoje nós vamos fazer um estudo de polinômios, uma matéria muito interessante, hoje dada no oitavo ano, na rede pública de Betim. Eu faço uma homenagem a esse vídeo a todos os alunos da rede municipal que estão despreparados para a série que estão com deficiência e defasagem de conteúdo. Então vamos à aula, senhores. Polinômio. Polinômio pode ser escrito da seguinte forma: P de x igual a n multiplicado por x elevado a n, mais an menos 1 multiplicado por x elevado a menos 1. Isso vai até o infinito. Seja um exemplo de polinômio, senhores. Q de x igual a 7x ao quadrado mais 2x mais 6. É um polinômio. E ele é um polinômio porque polinômio é uma soma de potência de x, onde os expoentes de x são números inteiros. Não esqueçam dessa frase, ela é muito importante. Vou repeti-la por isso. É um polinômio porque polinômio é uma soma de potência de x, onde os expoentes de x são números inteiros. Vamos ver mais exemplos de polinômio e analisarmos o grau de um polinômio. O que é um grau de polinômio? Vejamos, senhores. Grau de um polinômio é o maior expoente do polinômio. No nosso caso de exemplo ali, a setinha já está nos mostrando que de x igual a x2 mais 2x menos 6, ele é do segundo grau. Por que ele é do segundo grau, senhores? É porque o maior grau, o maior expoente que tem ali é 2. Se alguém perguntar para os senhores qual é o grau do R de x, é menos 4x3 mais 5x menos 7. O grau dele é 3. Por que o grau dele é 3, senhores? Porque o maior expoente que tem ali é 3. Vejamos ali o S de x, ele tem uma coisa interessante, porque o grau dele é invisível. Veja, senhores, por que ele é invisível? Está falando lá que o grau dele é 0. Eu não falei que o expoente que tem o x, maior expoente que o x tem, que é o grau de polinômio, ali nem x tem, mas tem, ele está ali invisível, senhores. Por que o grau é 0? Tudo elevado a 0, quando os senhores estudaram potência, não é igual a 1? Se eu escrever ali 5x elevado a 0, x elevado a 0 não é 1, e não precisa colocar quando é 1, não é isso? Então, por isso que ele é grau 0. E t de x igual a 0 é identicamente nulo, porque não é nada, não tem nada, nem existe polinômio. Existe porque está ali, mas não é nada, ela é 0. Tá ok? O valor dele é nada, 0. Então, nem vai nos coçar um polinômio igual a 0. Então, vamos ver o que não é polinômio. Nós estamos vendo o que é, né? Agora, vamos ver o que não é. Olha, o polinômio não é uma soma de potência de x, onde os expoentes de x são números inteiros e positivos? Exemplo de que não é polinômio está aí, ó. Eu tenho u de x igual a 4x elevado a menos 3 mais 7x2 mais x menos 1. Não é polinômio porque a setinha está nos mostrando, porque a potência ali é negativa. E temos também, senhores, v de x, 2x elevado a 0,5 mais 4x. Não é um polinômio, por quê? A potência ali é meio, que 0,5 é 1 sobre 2, é uma fração. E como é? Polinômio não é uma soma de potência de x, onde os expoentes de x são números inteiros positivos? E ali não é um número inteiro, é até positivo, mas é meio, não é um número inteiro. Fique bem claro isso para os senhores, né? Agora vamos ver mais um exemplo, uma condição também para existência e grau de polinômio, para vocês começarem a entender como é que as coisas acontecem. Olha lá, senhores, se alguém perguntar para você, já que os senhores já sabem reconhecer um polinômio e é capaz de identificar o grau dele, se alguém perguntar para os senhores qual que é o valor de m para que este polinômio aí em questão tenha o grau 3.
Olha, para ele ser do terceiro grau, o maior grau ali tem que ser 3. Aí uma coisa que a gente tem que observar, ali o m-4, se o m-4 for zero, o que vai acontecer ali, senhores? A setinha está nos mostrando ali, ó, o m-4, onde a setinha está batendo. Se aquilo ali for zero, vai anular o x3. E anulando o x3, o polinômio vai ficar do segundo grau, porque a maior potência que vai ter de x vai ser 2. Então, uma condição para que esse polinômio seja o terceiro grau, m-4 tem que ser diferente de zero. Está até escrito ali de branco. X3 tem que existir. Se m-4 é diferente de zero, passando o menos 4 para o outro membro, vai ficar 0 mais 4. M tem que ser diferente de 4 para que x tenha que existir. Fui bem claro para os senhores? Eu acho que deu para todo mundo entender que é uma coisa simples. Agora vejamos uma outra pergunta que caiu no vestibular da Universidade da Paraíba. O que tem que acontecer para que dois polinômios sejam iguais? A pergunta do carinha lá é quase igual o do vestibular lá. E o polinômio p de x, ax3 mais bx2 mais cx mais d, é idêntico ao polinômio 5x2 menos 3x mais a. E o avaliador lá perguntou, podemos afirmar então que A mais B mais C mais D é igual a quanto? Então ele quer saber o valor de A, de B, de C, de D, para que sejam iguais. E vamos somar esses valores no final. Então, comparando o polinômio P de x, ax3 mais bx2 mais cx mais d, com o outro polinômio qx2 menos 3x mais c, para que eles sejam iguais, eles têm que ser iguais. E ali, o que acontece? No de baixo, não tem a potência 3, não tem x3. Então, eu tenho que anular esse AX3. Então, o A vai ter que ser zero, porque eu multiplico 0 vezes x3, ele não vai existir esse x3. Aí no de baixo, no outro, no bx2, eu tenho 5x2. Para que eles sejam iguais, B tem que ser igual a quanto, senhores? 5, né? Porque se B for 5, vai ficar igualzinho. E lá no cx, o cx ser igual ao de baixo menos 3x, o C tem que ser quanto, senhores? Menos 3, aí vai ficar igualzinho. E o D tem que ser 4, finalmente, né? Como o nosso examinador pediu para a gente somar A mais B mais C mais D, o resultado dessa soma, senhores, é 0 mais 5 menos 3 mais 4, que dá o valor de 6. Espero que os senhores tenham entendido. A igualdade de polinômio, tudo tem que ser igualzinho. Foi isso que nós fizemos aí, tá? Vejamos agora, já que o senhor já sabe identificar polinômio, sabe identificar grau de polinômio também. O senhor já conhece que polinômios, termos semelhantes, são os termos iguais. A gente pode começar a pensar em fazer adição de polinômios. Olha, a soma de polinômios, senhores, ela é muito simples. Eu tenho um P de x, 12x4 menos 12x3 mais 5x2 mais x mais 1. A gente sempre coloca em ordem decrescente. E coloquei o Q de x, que é o que a gente vai somar, P mais Q, 4x3 mais 7x2 mais 2x mais 6. Eu coloquei aqueles pontilhados ali, separando os semelhantes, para vocês verem que a gente só pode somar x4 com x4, x3 com x3, x2 com x2, x com x, A com A, B com B, número com número, né? Z com Z, bicicleta com bicicleta. Então, senhores, não esqueçam, a gente só pode somar os termos semelhantes, tá bom? Então, tem 12x4 com nenhum x4, repetiu-se o 12x4. Eu devo 2x3 e tenho 4x3. Então, eu tenho 2x3. Eu tenho 5x2 e tenho 7x2, tenho 12x2. Está lá de vermelho embaixo. Vamos para o x. 2x e tem mais um x, eu tenho 3x. Mais 1, menos 6, tenho 1, devo 6, devo 5. Observe um detalhe, senhores. A soma de um polinômio de quarto grau com um polinômio de terceiro grau deu um polinômio de quarto grau. Então, a soma de dois polinômios sempre vai resultar um polinômio de maior grau.
o maior grau da soma aí não era o quarto grau, então o resultado também vai ser um polinômio de quarto grau. Ok, senhores? Então vamos agora, já que a gente já aprendeu a somar isso, aquilo, outro, a gente vai reparar um detalhe. Repare, os senhores, uma coisa semelhante aqui. Olha aqui. Adição de polinômio de mesmo grau. Eu tenho um polinômio 4x3 somado com 7x2 mais 2x menos 6. Somado com q de x menos 4x3 mais 2x. Então, eu separei ali porque a gente só pode somar x3 com x3, x2 com x2, x com x, 6 com qualquer número. Né? Número com número. Agora, não ficou sem nada ali porque eu não tenho no q de x nem x2 e nem número. Então, vou só somar o que eu tenho. Aí, senhores, observe um detalhe importante. Menos 4x3 com mais 4x3, eu tenho 4x3, devo 4, zerou. Eu não tenho x3. O x2 não tem com o que somar, não somo. Tá ali, é. O 2x com x dá 3x, o menos 6 também não tem, ficou menos 6. O resultado da nossa soma tá ali. 7x2 mais 3x menos 6. Olha lá, senhores, que surpresa. No anterior deu uma soma do maior potência, do maior grau, né? Que foi quarto grau. Esse aqui diminuiu. Essa observação é um detalhe importante que pode acontecer quando somarmos um polinômio do mesmo grau, de que os elementos somados lá e o resultado seja um de menor grau. É o que aconteceu ali, nós tínhamos 2 de terceiro grau e deu 1 de segundo. Por quê, senhores? Vocês observaram por quê? Presta atenção lá. O x3 foi eliminado, ele ficou zerado. 4 com menos 4, 0. Então, pode acontecer isso, tá? Tomem cuidado nessas observações, porque são observações importantes. Já que você já sabe somar e subtrair polinômio, que nós fizemos essas duas coisas aqui, que somar 4 com menos 4 é subtrair, né? A gente vai ver agora a multiplicação de polinômio. Produto de polinômio. Vamos usar agora, senhores, a propriedade distributiva da multiplicação. Olha lá, senhores. P de x igual a 2x3 mais 5x menos 2. Observe um detalhe importante que a gente vai discutir no final. Ele é do terceiro grau, legal? Tem o outro q de x. É 7x2 menos 2x menos 6. Nós vamos fazer a multiplicação de p de x por q de x. E olha que o q de x é do segundo grau. Então, vamos lá. Eu peguei um rascunho, igual os senhores usam no caderno aí, para fazer essas multiplicações. Então, nós vamos pegar cada elemento de q de x e multiplicar por cada elemento de p de x separadamente e vamos colocar o resultado ali embaixo. Ok, senhores? Correto? Então, aí o que acontece? Vamos ver lá. Vamos pegar o primeiro elemento, 7x2 multiplicado por 2x3. Olha lá, está lá em cima, a primeira conta, no rascunho, escrito no rascunho, lá no cantinho. 7,2 vezes 2x3. 7 vezes 2, 14. x2 vezes x3, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma expoente. 2 mais 3, 5. Então, temos o resultado, 14x5. Vamos colocar ali no nosso resultado da soma, 14x5. Tá logo depois da continha. Não é onde está a seta, não, tá? A seta só está mostrando que a gente somou os termos semelhantes. Mas eu tenho 7 vezes 5, 35. x2 vezes x2, x4. Conserva a base e soma expoente. 35, x4. Está lá, 35, x4. Depois eu tenho 7x2 multiplicado por menos 1. Multiplica o sinal mais vezes menos menos. 7 vezes 1, 7. x2 não tem com o que multiplicar, ficou menos 7x2. Agora eu vou começar a multiplicar o outro termo, menos 2x. Menos 2x vezes 2x3 dá menos vezes menos mais. 2 vezes 2, 4. x2 vezes x3 dá x5. Está errado ali, mas é x5, menos 4x4, mas é x5, senhores. Não, é x4 mesmo, está certo. Eu estou fazendo a conta errada, me perdoe. Menos 2x vezes 2x3, menos 2x vezes 2x3, menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4, x1 vezes x3, x4. Olha que isso. Então, deu menos 4x4. O menos 2x vezes mais 5x2, menos vezes mais menos, 5 vezes 2, 10, x1 vezes x2, x3.
Aí eu tenho menos 2x multiplicado por menos 1, menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2, do x não tem que multiplicar, deu o quê, senhores? Mais 2x. Agora eu vou multiplicar o menos 6, né, senhores? Menos 6 vezes x, menos 6 vezes 2x3. Vai dar menos, vezes mais, menos 2 vezes 6, 12, x3 vezes x3, x3. Menos 6 vezes mais 5x2. Mais vezes menos, menos 6 vezes 5, 30, x2, x2. Menos 6 vezes menos 1, 6. Agora, senhor, basta a gente pegar aqui e somar, igual eu coloquei nessa faixinha azul diferente aí, meia verde, só meus termos semelhantes. 14x5, tem com quem somar? Não, então é 14x5, tá lá. 35x4 menos 4x4 dá 31x4. Tenho 35, devo 4, então tenho 31. Menos 7x2. Não, tem um negócio ali. Menos 7x2. Mais. Cadê o outro x2? Mais, menos 30x2. Dá menos 37x2. Tá ali. Certo? Só amada ali. O x3 agora. Menos 10x3 menos 12x3 menos 22x3. É isso aí. Tá certinho. O 2x não quer somar, o mais 6 também não tem, ficou aí o polinômio, o resultado dessa multiplicação. 14x5 mais 31x4 menos 22x3 menos 37x2 mais 2x igual a 6. Observe um detalhe importante, senhores, que nós fizemos do produto de polinômio. O polinômio p de x multiplicado pelo polinômio q de x deu um polinômio de quinto grau. Olha lá, 14x5. Isso quer dizer, senhores, que numa multiplicação de polinômios, se um é do terceiro grau e o outro é do segundo, a gente soma os graus, o resultado vai dar a soma, o grau da soma dos graus. Nesse caso, terceiro grau com segundo grau, somando quinto grau. Se fosse terceiro grau com quarto grau, daria sétimo grau. Então, na multiplicação, pega o grau de um polinômio pelo grau do outro polinômio, somando vai ser o grau do polinômio resultado, ok? Então, tome cuidado com essas operações, com a soma de termos semelhantes, e vocês vão se dar bem na multiplicação. Agora a gente vai fazer o estudo da divisão. A divisão é também tranquilo, basta prestar muita atenção nos detalhes, que ela é rica em detalhes, e a gente vai descobrir isso. Olha lá, senhores, vamos fazer de duas etapas. Eu tenho uma divisão de polinômio de 12x3 mais 7x2 mais 2x menos 6, dividido por 4x2 mais x. Olha, senhores, primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir, a hora que eu olho a divisão, quando você vai fazer uma divisão de número comum, você não procura um número que multiplicar ali, vai para lá com sinal trocado para diminuir. Então, como é que a gente faz? Eu vou descobrir qual o número que eu multiplicar por 4x2 e vai dar 12x3. O 4 está fácil, é 3 vezes 4, 12. Então, beleza. Coloco o 3 ali. Agora, qual o número que multiplicado por x2 vai dar x3? É o x, né? Porque x2 vezes x dá x3. Aí, eu coloco ali e faço a multiplicação. 4 vezes 3, 12x3. Está aqui positivo, vai para lá com sinal trocado. Todo o resultado que der na multiplicação que vai para lá com o sinal trocado. Então, você tem que saber escolher na hora de colocar aqui. Eu escolhi positivo porque eu precisava de lá negativo. O objetivo é zerar o 12x3. Sempre o objetivo da divisão é zerar o primeiro termo. Sempre, todos que tiverem. Então, fiz isso agora. 3 vezes 4, 12x3. Então, vai para lá. Aí eu tenho que multiplicar o outro termo também. 3x vezes x dá quanto? 3x2 positivo. Vem para cá, menos 3x2. Aí, senhores, depois que eu fiz isso, que eu multipliquei, eu faço a conta lá.
12x3 menos 12x3, zerou. 7x2 com menos 3x2 ficou mais 4x2. O 2x menos 6 eu abaixei para me poder ter a equação arrumadinha aqui embaixo. Aí agora eu vou descobrir qual o número que eu multiplicar por 4x2 vai dar menos 4x2 quando eu vier para cá com o sinal trocado. É 1, né, senhores? Porque 4x2 vezes 1 é 4x2. Multiplicado, vem para cá, menos 4x2. Aí eu tenho que multiplicar o outro termo. Mais 1 multiplicado por mais x dá mais x. Vem para cá, menos x. Aí eu somo os termos semelhantes. Zerei o 4x2 ali, ó. Pá, pá, cortei. 2x menos x, sobrou o quê? 1x menos 6. Agora, senhor, paramos por aqui. Nós não temos mais o que fazer. A potência lá de branco é maior do que o resto. A gente só consegue dividir quando for igual ou maior. Certo? Então, o dividendo aqui tem que ter a potência maior do que do resto. Então, não tem como a gente parou por aqui. Certo? O grau do dividendo é 4x2 mais x. O grau dele é maior do que do resto. Não esqueçam dessa observação. Chegou aí, tem que parar. Tá bom? Então, vamos agora fazer uma observação com relação ao grau. Ah lá, a setinha está mostrando. Eu tinha um polinômio de terceiro grau dividido por um polinômio de segundo grau. E o resultado, senhores, olha lá, que maravilha, deu um polinômio de primeiro grau. E isso nos leva a concluir, senhores alunos, que na divisão, o resultado é um polinômio diminuindo o grau dos polinômios divididos. Certo? Agora, o contrário da multiplicação, que nós vimos que na multiplicação o resultado é o grau somando o grau dos polinômios multiplicados. E na divisão, como nós estamos vendo aqui, é diminuir os graus. O resultado vai ter o grau diminuído, do maior grau pelo menor. Deu para vocês entenderem? Espero que os senhores tenham gostado dessas aulas. Repitam esses exercícios que eu fiz aqui para vocês treinar e entender, acompanhando a explicação, vejam o vídeo quantas vezes os senhores acharem necessário, e depois vocês vão para o livro, para o complemento pedagógico que a prefeitura distribuiu aí para as escolas municipais, e vão fazer esses exercícios aí, porque são muito importantes, esse conteúdo é importante para o resto da vida dos senhores estudantes. Tenham uma boa tarde.